E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou explicar um assunto que já foi passado na TV, só que acredito que nem todos tenham visto o vídeo direito e talvez não tenham compreendido tão bem. Então eu vou tentar explicar da melhor forma para que todos entendam. É o conjunto dos números irracionais. É o que são. Primeiro eu vou retomar um assunto anterior ao conjunto dos números racionais para vocês poderem compreender melhor. Os que são os números racionais. Os números racionais são todos aqueles que podem ser representados em forma de fração por dois números inteiros em forma de razão e com o denominador diferente de zero. Os números racionais são representados pela letra Q. Bom, como diz aí, né, os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos em forma de fração. Por exemplo, 2 sobre 3, 4 sobre 5, 1 meio, 1 terço. E também os números racionais são dízimas periódicas infinitas. O que são dízimas periódicas? Dízimas periódicas são, por exemplo, 0,33333, entendeu? É 0,333 infinitamente, entendido? Então, porque às vezes a gente realiza uma divisão, né? E nessa divisão ela acaba tendo um período, ou seja, um número repetidamente o número se repete infinitamente. A gente tenta procurar o resultado da divisão, só que não encontra. Então, essas são dízimas periódicas. Bom, entendido? Então, retomando, recapitulando tudo. Os números racionais são números que podem ser escritos em forma de fração e também são as dízimas periódicas, né? Que se a gente dividir o numerador pelo denominador e encontrar uma dízima periódica, também é um número racional. Certo? Então, aí embaixo a gente tem alguns exemplos de números racionais, que são 2 sobre 1, que é igual a 0, 2 sobre 1, o 0,2, que é igual a 2 sobre 10, entendeu? 0,06, que é igual a 6 sobre 100, o 0,3333, que é igual a 3 sobre 9, entendido? Próximo slide. Bom, agora sim os números irracionais. Os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos em forma de fração, ou seja, é o contrário dos números racionais. É um número que não é racional. Eles são representados pela letra I. Os números irracionais são dízimas infinitas não periódicas. Bom, como diz aí, né, os números racionais é o contrário dos números racionais, que podem ser escritos na forma de fração. Se os números racionais podem ser escritos na forma de fração, os números racionais não podem ser escritos em forma de fração. Ou seja, eles são simplesmente dízimas infinitas não periódicas e com números aleatórios. Por exemplo, a gente tem aí 0,152896,4. Tem muito mais números desses aí. A gente tem alguns números irracionais que são bem famosos, que o mais famoso que existe é o número π, que é esse primeiro. O π, o valor do π é aproximadamente 3,1415 infinitamente. Não vai ficar 3,1415, 3,1415, não. Vai ser, por exemplo, 3,1415, 17, 20. Não é esse o valor total do π, mas eles são infinitos, entendeu? Tem pelo que eu vi, o número π parece que já foi encontrado mais de 3 bilhões de números do π. Agora, eu vou retomar um assunto que acredito que vocês já tenham estudado, que é assim só a base para vocês resolverem algumas questões com números racionais. O que é o diâmetro de uma circunferência? Diâmetro é a maior corda que passa pelo centro de uma circunferência. O diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Certo. Agora vamos ver o que é o raio, né? Bom, gente, o raio é um ponto. Por exemplo, a gente tem o centro da circunferência. O raio
vai do centro da circunferência até essa extremidade da circunferência, entendeu? Por exemplo, essa linha aí, que tem esse Rzinho, é o raio. É o raio de uma circunferência. Agora, o diâmetro de uma circunferência é como se fosse 2 vezes o raio. Por exemplo, aí a gente tem uma corda, né, uma linha passando pelo centro da circunferência. Eu acredito que esteja no centro. Tentei colocar no centro, passando pelo centro da circunferência. E ele é como se fosse 2 vezes o raio, entendeu? Por exemplo, voltando aqui pro raio. O raio é só a metade, né? A metade do diâmetro. O diâmetro é 2 vezes, ou seja, é o raio 2 vezes, entendeu? É uma linha inteira passando pelo centro até a outra extremidade. Mas assim, professor, se eu tiver outra corda passando pelo centro sem ser que não esteja passando pelo centro, aí não vai ser diâmetro. Se tiver outra corda, por exemplo, mais em cima aí da circunferência, que não esteja passando pelo centro, não vai ser diâmetro nem raio, não vai ser nada. Vai ser qualquer outra corda, mas não vai ser diâmetro, porque como dizem, né, o diâmetro é a maior corda a maior corda de uma circunferência. Entendido? Então, o que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Por exemplo, o valor do raio é 8. Se o valor do raio é 8, quanto que vai ser esse diâmetro da circunferência? Vai ser 2 vezes 8, que é 16. Por exemplo, é 2, o raio é 2. Então, qual que vai ser o valor do diâmetro? Vai ser 2 vezes 2, vai ser 4. Entendido? Falando mais um pouco aqui sobre o número π. Conjunto dos números... o número irracional importante é o número π. O número π é uma dízima não periódica e é o número irracional mais famoso. O valor do número π é aproximadamente 3,14. Agora, se pegarmos o comprimento de uma circunferência dividido pelo valor do diâmetro, teremos aproximadamente o valor de π, que é igual a 3,14. Então, se eu pegar uma circunferência e medir o valor dessa circunferência e dividir pelo diâmetro, sempre vai dar aproximadamente 3,14. Eu vou explicar essa parte desse assunto melhor para vocês em outro vídeo, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido o que são os números irracionais e até a próxima aula.